Ao Senhor aqui, está no ciclo de oração, vem aclamar, ser canal de bênção. Igreja com a paz do Senhor. Vamos unir a nossa fé, e levar ao trono do Pai. Soberano Deus maravilhoso, Senhor, é nesta noite, ó Pai, que nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor, que Tu tenha misericórdia, meu Deus, do Teu povo que está enfermo. Senhor Deus, vai de encontro a cada um nesta noite, ó Pai querido. Senhor Deus, entre ali, ó Pai, nos hospitais, nos leitos. Vai visitando, Senhor, desde a portaria, Senhor, até o centro cirúrgico. Ah, Deus amado, que seja o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Visita ali os médicos, meu Deus. Vai jogando por terra todo o intento de Satanás. Todo o poder das trevas, Senhor, todo o espírito da enfermidade que venha ser destruído nesta noite. Ah, Senhor, nós te clamamos também, Senhor, por aqueles que estão sem um teto, aqueles que não têm o alimento no dia de hoje, Senhor, vai suprindo, Deus amado, vai visitando a necessidade de cada um. Senhor Deus, vai tirando toda a frieza espiritual, ó Pai. Senhor Deus, vai revestindo o Teu povo. Senhor Deus, age em favor da Tua igreja que clama, Senhor. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Israel. O Deus que abriu o mar vermelho e fez seu povo andar em terra seca. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Pai querido, vai visitando as crianças na face da terra. Visita, Senhor, todos aqueles, meu Deus, que estão, ó Pai, jogados aí nas drogas, Senhor. Vai libertando, vai quebrando as cadeias, despedaça as muralhas, arrebenta as portas de cobre, quebra o arco, corta a lança, desfaz os ferrolhos, ó Pai. Ah, Senhor, vai entrando agora, vai visitando as mentes, Senhor. Quantas mentes que estão cauterizadas, Senhor, e estão aí, Senhor, no mundo, meu Deus, fazendo algo que não te agrada, mas que o Senhor venha ter misericórdia nesta noite, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Ah, Pai querido, vai visitando toda a terra. Nós somos, Senhor, um povo que te clamamos, ó Deus, em espírito e em verdade. O Senhor é Deus nos céus e na terra. É um Deus, ó Pai, que anda e visita, Senhor, os quatro cantos do mundo. Pai querido, vai visitando, visita os Teus templos, Senhor, Teus tabernáculos, ó Pai. Vai dando sabedoria, meu Deus, para que venha conduzir o Seu povo, o Seu rebanho. Visita cada pastor, vai visitando toda a liderança, Pai querido. Ah, Senhor, nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aplauda, se assenta aí em nome de Jesus, por gentileza. Nossa irmã Débora vai estar louvando ao Senhor. Em nome de Jesus. Creio no milagre, Jesus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Salve, igreja com a paz do Senhor. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, e em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que Tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e Tua palavra está de pé.
És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Aleluia. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, e em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei. Eu não temerei. Agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Aplauda o nome do Senhor, querido. Nosso presbítero Júlio vai estar ministrando a palavra do Senhor. Vou pedir para o nosso pastor José, vem aqui orar por ele em nome de Jesus. Servo do Senhor, instrumento nas mãos de Deus. Bem, igreja, glórias a Deus. Tem tua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, ó Pai. Aqui está teu filho, Senhor. Qual o Senhor preparou, meu Deus, para nos alimentar com a tua palavra. Eu creio que o Senhor pôs uma palavra no coração dele, meu Pai. Uma mensagem que vem alegrar a tua igreja.
Uma mensagem, meu Pai, que venha confortar essa casa de oração, meu Deus. Que todos que entraram aqui por essas portas, meu Pai, eu creio em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vão sair daqui de posse de vitória através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Aplauda o Senhor. Ao da igreja na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Muitas vezes nós temos oportunidade e nós não agradecemos devidamente. Eu quero agradecer a Deus que há um tempo atrás, nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que eu estou tendo esse privilégio aqui de compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Nós fazemos sonhos, projetos, mas o realizar vem do Senhor Jesus. Então eu quero agradecer a Ele, ao apóstolo, pela confiança. E nós estamos num tema, que diz: se tu creres, verás a glória de Deus. E eu me deparei com esse tema, pela situação, fiquei pensando se eu teria essa fé. No momento de morte, no momento de dor, será que eu teria essa fé? Mesmo que eu não tivesse essa fé, como eu poderia alcançá-la? E aí veio a palavra, eu gostaria que vocês abrissem no livro de Marcos 9, a partir do versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Marcos 14. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia aí, eu gostaria que vocês acompanhassem. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E quando Jesus se aproximou dos discípulos, veio ao redor deles grandes multidões. E alguns escribas diziam com eles. E toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele, saudaram e perguntaram aos escribas: quem é os discípulos com eles? E um entre a multidão respondendo: mestre, trouxe o meu filho, a quem tem uns espírito imundo. E este onde anda, apanha, despadece e espuma, range os dentes, vai sendo sacudido. E disse os teus discípulos, porém eles não puderam expulsar. Grave bem. Porém, eles não puderam expulsar. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-no. E trouxeram-no, e quando lhe viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele: há quanto tempo ele sucede disto? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes, tendo lançado no fogo, na água, para destruí-lo. Mas, tu podes fazer alguma coisa? Repete comigo. Mas, tu podes fazer alguma coisa? Tende compaixão de mim e me ajude. Vamos novamente. Mas, tu podes fazer alguma coisa? Tende compaixão de mim e me ajuda. E disse-lhes Jesus: tu podes crer? Tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, corria repreendendo o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito imundo e surdo,
eu te ordeno, sai dele. E na mesma hora, o espírito saiu dele. E ele, chegando, agitado com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam, ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu-lhe e levantou-lhe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, aqui está a palavra, Senhor, que o Senhor deu aos teus servos, Pai amado. Pai querido, que não venha ser eu a falar, mas através do seu Espírito Santo, Senhor. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, pois eu tenho a certeza, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e ela irá, Senhor, produzir o resultado ao qual ela vai ser enviada, Senhor. Pai querido, que tu possas nos ajudar, Senhor. E o propósito, Senhor, é sempre glorificar a ti, em nome de Jesus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Agora dá uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, meditando nessa palavra durante o dia, se tu creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos diz que o justo, ele viverá pela fé. Então nós temos que ter fé. A campanha diz, se tu creres, verás a glória de Deus. Vários versículos diz que o justo viverá pela fé. E eu meditando na palavra, mas Senhor, num momento desse, como eu já disse, como eu posso ter fé? Como eu posso aumentar a minha fé? E aí o Espírito Santo me levou, porque o que acontece? Nesse momento aqui, se nós formos meditar no texto, aqui no versículo 18, Jesus, logo no primeiro versículo, Jesus está no Monte da Transfiguração, com 3 discípulos. E os 9 discípulos ficaram ali com a multidão. E esse homem chegou com o filho dele, pois ele estava no local certo, buscando a pessoa certa. Porém, ele não encontrou Jesus, que Jesus estava no monte. E aqui eu aprendo o primeiro ensinamento. Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele se retirou. Trazendo para os dias de hoje, Jesus estava num retiro. Retiro na onde que ele estava buscando mais se achegar ao Pai. E ele estava com esses 3 discípulos. Então, se Jesus, ele tirou esse momento de reflexão, esse momento para adorar a Deus, esse momento para ele se retirar de Deus, para ele buscar mais a face de Deus, quem somos nós para ficarmos somente sentados no banco? Quem somos nós para não tirarmos um tempo para nós buscarmos mais a Deus, aumentarmos a nossa fé? Então aqui, o Senhor logo de início, ele já me tira e me ensina que nós temos que buscar a Deus a todo tempo. Senão nós jamais veremos a glória de Deus. E aí eu caí, se tu creres, verás a glória de Deus. Então esse é o primeiro ensinamento que eu tenho que me retirar, que eu tenho que buscar a face do Senhor Jesus, que eu tenho que buscar, me fortalecer no Senhor Jesus, para que eu veja a glória dele. E discorrendo mais aqui no texto, nós vemos que Jesus desce e ele mesmo fala para os escribas. O que está acontecendo? Era uma discussão. Os escribas estavam questionando por que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Sendo eles que estavam andando com Jesus, viviam com Jesus, viam os milagres de Jesus e eram discípulos de Jesus. Os escribas estavam questionando isso. Porém, Jesus, vendo a discussão, pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? E aqui eu aprendo novamente. Jesus, ele intercede por você. Jesus, ele briga com você. Jesus, ele luta por você, independente da situação. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele perguntou: o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Eles são meus. Se tem alguma coisa para falar, fale comigo, que eles são meus. Mas a resposta não veio da boca dos escribas e nem dos discípulos.
O próprio pai, a palavra diz aqui, que um homem na multidão, ele relata o que aconteceu. Ele relata que ele levou o filho dele no lugar certo, procurando a pessoa certa, porém, os próprios discípulos de Jesus não conseguiram ajudar. E aqui eu aprendo, irmãos, que é o tema dessa pregação que Deus me deu hoje, que a responsabilidade de ter fé, de crer é nossa. Nós não podemos passar essa responsabilidade para ninguém. Nós não podemos passar essa responsabilidade de crer nem para Jesus, nem para o bispo, nem para o presbítero, para o pastor, para o apóstolo. Essa responsabilidade é nossa. Nós temos que ter a responsabilidade de ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu disse, o justo viverá pela fé. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Porém, esse homem aqui, ele tentou, por isso que eu falei para vocês repetirem comigo, ele tentou jogar para Jesus a responsabilidade. Olha, Jesus, os seus discípulos estavam aqui, eles viram as condições do meu filho, porém eles não fizeram nada, eles não podem fazer nada. E isso vai acontecer na minha vida e na sua vida. Porque nós, como servos de Deus, nós estamos, eu insisto sempre em falar, nós estamos na vitrine. Irmãos. Você já não é mais igual ao que está no mundo. Você é diferente. Você tem o brilho. Você tem a semente do Espírito Santo. Então eles vão te questionar, eles vão te indagar. Mas para que não aconteça isso que aconteceu aqui com os discípulos, que nós possamos aumentar a nossa fé e buscar mais. Estar mais aos pés do Senhor Jesus. Para que quando aconteça isso, nós podemos expulsar demônios, profetizar e Deus responder em nossas vidas. E aqui eu vejo ele jogando primeiramente a responsabilidade dele para os discípulos, bispo. E depois, logo em seguida, ele tentou jogar a responsabilidade, que também é dele, para Jesus. Aqui no versículo 18. Dizendo assim: eu disse aos seus discípulos, eles não expulsaram. E depois, no 22, ele diz: tu podes fazer alguma coisa? Tenha compaixão de mim. Veja bem, ele indagando a Jesus, perguntando se Jesus poderia fazer alguma coisa. Porque na onde que ele foi, os discípulos de Jesus não puderam fazer nada. Só que Jesus, de prontamente, já muda totalmente a história. Jesus diz: como assim se tu podes crer? Como assim você vem perguntar para mim se tu podes? Tudo é possível ao que crê. Muitas vezes nós escutamos isso, várias vezes, em vários cultos, louvamos, glorificando. Porém, será que nós tomamos posse verdadeiramente disso? Do que Jesus diz para nós? Tudo é possível ao que crê. E Jesus está dizendo aqui para ele: veja bem, você quer passar a sua responsabilidade, porque ele mesmo diz que já jogou no fogo, já jogou na água para matar e não conseguiu. A responsabilidade também era dele como pai. Ele tinha que aumentar a fé dele. Ele tinha que ter a responsabilidade de buscar mais pelo seu filho. E nós temos que responsabilidade de buscar pelo nosso filho, buscar pela nossa família, buscar pelo nosso marido, buscar pela nossa igreja. Nós temos essa responsabilidade. E nós não podemos passar essa responsabilidade por ninguém, igual ele tentou aqui. Jesus, mesmo ele sendo poderoso, Jesus, mesmo ele podendo fazer, ele chamou a atenção. Espera aí, como se tu podes crer? Tudo é possível ao que crê. Nós temos que entender isso. Mas de que maneira? Eu volto lá. Se tu creres, verás a graça de Deus. Como é que nós podemos aumentar a nossa fé? Como é que nós podemos aumentar para nós alcançarmos o nosso milagre? E aí eu fui buscar na palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus, ela diz
em muitos versículos. Eu gostaria que vocês, para não ficar só nas minhas palavras, em muitos versículos da palavra de Deus, ela nos diz que o justo, ele viverá pela fé. E eu creio nisso, porque a palavra de Deus é a mesma, só muda a maneira de pregar. É isso que nós temos que entender. Independente de quem está aqui pregando, independente de quem está aqui falando, vocês têm que sempre procurar a palavra do Senhor Jesus para ver se é verdade. Porque a palavra é a verdade, não o que eu estou dizendo. Então, em várias passagens da Bíblia, nós vamos encontrar dizendo que o justo, ele viverá pela fé. Então, abra lá sua Bíblia em Abacuque 2, 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Abacuque 2, 4. O justo viverá pela fé. Todos encontraram? Eis que sua alma incha, e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Abram em Romanos 1, 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos. Glórias a Deus. Aleluia. Todos encontraram Romanos 1, 7. É 1,17, desculpa, irmãos. Glórias a Deus. Porque nele descobre a justiça de Deus pela fé em fé, como está escrito, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas 3, 11. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Aqui nós estamos, Senhor, glorificamos na tua palavra, Senhor. Aleluia. Gálatas 3, 11 está escrito: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, aleluia, glórias a Deus. Hebreus 10, 38. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendi meditando o dia inteiro nessa palavra, porque o que acontece? O homem sem fé é impossível agradar a Deus. Isso diz a palavra do Senhor Jesus. O homem sem fé, ele jamais vai agradar a Deus. Então, a ligação de Deus com o homem, se nós queremos ter coisas sobrenaturais, se nós queremos viver coisas sobrenaturais, nós temos que ter fé. Aí Lucas diz, quando Jesus, ele está explicando a respeito de como nós temos que lidar com as pessoas que nos ofendem, ele está explicando para os seus discípulos, e os seus próprios discípulos diz: Senhor, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor. Porque se nós ficarmos somente na nossa fé, na nossa pequenez, nós não iremos provar o que Deus tem para as nossas vidas. Nós não iremos provar as coisas, as maravilhas que Deus tem preparado para nós desde a cruz do Calvário. Nós não iremos provar.
E como nós podemos fazer isso, aumentar a nossa fé? É meditando na palavra do Senhor de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alimentar, porque a palavra, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra é o nosso alimento. Nós temos que nos alimentar a todo instante, todos os dias nós temos que alimentar. Mas nós não podemos jamais esquecer que essa responsabilidade de aumentar a nossa fé é nossa, é minha, é sua. Se nós não sairmos da nossa zona de conforto, nós não iremos provar o sobrenatural de Deus. E aqui eu vejo que existe tipos de fé. Porque senão o Senhor Jesus não iria falar, homem de pequena fé, quando Pedro, ele decidiu andar sobre as águas. E muitas vezes nós damos muito ênfase à pequena fé de Pedro. Mas eu vejo diferente. Eu estou tentando, na minha caminhada com Cristo, ver algo diferente. Eu não vejo Pedro, a falha dele, a pequena fé dele. Não, eu vejo um homem de decisão. Ele decidiu ter fé naquele momento. E quando ele estava afundando, ele percebeu um pouco da sua incredulidade. Ele falou: Senhor, sacode. Me acorde, Jesus. Me acorde, Senhor. Então foi o homem que, pela sua decisão, ele andou 2 vezes. Porque a palavra de Deus não diz que ele voltou nadando. Ele voltou andando. Então nós temos que reconhecer os nossos limites. Nós temos que reconhecer a nossa pequena fé. Nós temos que reconhecer que somente Deus pode nos ajudar. Somente Ele pode nos socorrer. Somente Ele, através do nosso esforço, da nossa responsabilidade, Deus irá fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que Deus, Ele está com os céus abertos para nos abençoar. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que gerar um milagre. O milagre, ele é gerado por nós mesmos. Porque a nossa necessidade, ela não gera um milagre. A nossa necessidade, ela não salva. A nossa necessidade, ela não move o coração de Deus. O que move o coração do Senhor é a nossa fé. É a nossa vida com Deus. É o nosso caminhar com Deus. É o nosso pão diário com Deus. Isso que move o coração de Deus. Não é só porque uma pessoa tem uma necessidade que ela vai ser socorrida. Não, se ela tiver fé. Ela acreditar naquilo que ela está crendo. Naquele que é todo poderoso para fazer muito mais que pedimos, pensamos e imaginamos. Aí sim essa necessidade dela vai ser suprida. Porque somente necessidade, muitas vezes nós temos o hábito. Deus irá socorrer em todos os momentos. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Se nós não tivermos fé, nós não cremos que a nossa situação, ela pode mudar através de Cristo Jesus, isso não vai mudar mesmo. Vamos passar ano e anos na igreja só esquentando o banco. E a nossa fé, ela tem escalas. Lá em Lucas, diz também que se tiveres fé, você pede para um monte erguer e ele se lançar. Se a nossa fé for como um grão de mostarda, não de um tamanho de grão de mostarda. E eu amo a palavra do Senhor Jesus, que Ele confirma. É a lei da semeadura. Jesus, Ele trabalha com o que nós já temos. Ele não precisa nada. Jesus, Ele aperfeiçoa o que você já tem. Então, se a sua fé for pequena, trabalhe com ela dessa forma. Vai exercitando a sua fé. Vai exercitando. Exercite ela.
para que aí ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, os milagres vão acontecendo, a salvação vai acontecendo na sua família, no seu trabalho, na onde que você vai exercitando, não pare, não pare, não pare, vai fazendo a sua parte, que Deus, Ele se responsabiliza pela dele. Então que hoje nós possamos entender, irmãos, que a responsabilidade de crer é nossa, não é de Jesus, não é do pastor, não é do bispo, não é de ninguém. A responsabilidade é uma tomada de decisão. Nós que temos que tomar a decisão se nós queremos viver o sobrenatural de Deus ou não. Nós que temos que decidir se nós queremos viver o milagre de Deus para as nossas vidas ou não. Nós que temos que decidir se nós queremos a nossa cura. Nós que temos que decidir se nós queremos a salvação por um parente nosso, por um irmão nosso. Nós é que decidimos. Pois só isso vai ser realizado se nós exercitarmos a nossa fé. Se nós exercitarmos o que Deus já colocou, a semente que Deus já colocou no nosso coração. Mesmo que ela seja pequena nesse exato momento. Mas se nós exercitarmos, tomarmos a decisão, pode ter certeza que aí ela vai aumentar muito e muito mais para a honra e glória do Senhor Jesus. No livro de Tiago, se nós formos verificar, Tiago diz assim: aquele que tem dúvida é semelhante como a onda do mar. Balança e vai para lá e vai para cá. E nada. E se ele pensa que ele poderá receber alguma coisa, ele está enganado. Veja bem como isso é profundo. O próprio Deus falando. Se você tiver dúvida, se tiver fé, duvidando daquilo que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Às vezes, a pessoa diz: eu creio, eu tenho fé. Talvez, não sei, Maria tivesse por um momento pensado, nós não podemos fazer teologia no silêncio da Bíblia, mas talvez ela pudesse pensar sobre isso, duvidar. E Deus está falando para ela que ela jamais poderia fazer coisa alguma. Melhor não ter do que ter e duvidar, que aí você não pode fazer nada. Aqui nessa situação desse homem, eu vejo uma coisa maravilhosa, porque quando Jesus pergunta para ele, ele grita de imediato, eu creio, e Senhor, me ajuda na minha incredulidade. O que eu vejo aqui é o jeito que a gente vê, é o copo meio cheio, né? Esse jargão, é o copo meio cheio, é a ótica na qual você vai ver a sua vida. Você pode pensar que a sua fé é muito pequena e ela jamais vai gerar um milagre, ou você pode ver o copo meio cheio, quase transbordando igual esse daqui, que vai gerar um milagre, vai gerar o que você precisa. E esse homem aqui, se nós formos analisar, ele realmente entendeu. Ele falou: Senhor, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Ele logo de imediato, ele viu que ele tinha que tomar uma decisão de crer. Ele tinha que mudar a situação a qual ele estava. Porque Jesus mesmo falou para ele: espera aí, como assim se tu crê? Você que tem que crer, não sou eu. Eu posso fazer todas as coisas, eu sou dono de todas as coisas. Agora você tem que reagir, você tem que tomar uma decisão, você tem que se posicionar. E logo de imediato ele falou: Senhor, eu creio e me ajuda. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender as nossas limitações. Nós temos que entender até onde nós podemos ir e até onde Deus vai por nós. Até onde o nosso braço chega e até onde nós temos que pedir para Jesus
levantar nós com o braço dele. Isso só vai ser possível quando a gente estiver muito próximo a Cristo. Quando nós estivermos sentindo a presença dele. Quando nós estivermos com a nossa fé em alta. Se nós estivermos desanimados, se nós estivermos com dúvida, nós não iremos receber nada. Porque tudo é dele. Ele diz na palavra dele que ele é a videira, nós somos os ramos. E sem ele, nada poderemos fazer. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Nós temos que entender isso. Essa fé, pequena fé que nós temos, só ele poderá aumentar. Só ele poderá fazer o que nós não podemos fazer. Nós temos que entender isso, irmãos. Eu não vou me alongar, mas eu gostaria que hoje você tomasse uma decisão de mudança, uma decisão para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Porque nós não estamos aqui para viver somente do milagre da bispa, milagre do apóstolo, milagre do bispo Edson, o meu milagre. Nós estamos aqui para viver o nosso milagre. Nós queremos que Deus opere em nós, nas nossas vidas, que Deus nos use. É muito bom a gente estarmos aqui, receber uma palavra, ver uma pessoa totalmente usada, que Deus usou, que Deus salvou, que Deus curou, que Deus libertou. Mas Deus quer usar vocês também. Deus quer me usar, Deus quer usar cada um, todos da sua maneira. Cada um é especial para Deus. Igual a pupila dos olhos, cada um tem a sua. Nenhuma é igual. Então não adianta eu querer pregar igual do bispo Edson, igual ao apóstolo, igual ao pastor Josué. Não adianta. Deus tem algo reservado para mim e tem reservado para vocês também. Basta nós exercitarmos. Basta nós nos entregarmos. Basta nós fazermos o que Jesus nos ensinou aqui. A primeira lição. Nos retirarmos, nos resguardarmos, nos separarmos para o Senhor Jesus. No final ele diz, e ele dá mais uma lição para os discípulos, dizendo que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Isso tem que ser a nossa prática. Isso tem que ser a nossa prática diária. Porque vocês vão ser questionados. Vocês vão ser afrontados. Vocês vão ser indagados. Para que não aconteça igual aconteceu aqui com os discípulos. No momento que Jesus precisar de vocês, vocês não puderem fazer. Então nós temos que estar firme. Nós temos que estar preparados para a obra do Senhor Jesus. Nós temos que estar sempre ligados no trono, porque o nosso socorro vem dos céus. Nosso socorro vem do Senhor Jesus. E como nós vamos clamar ao Senhor Jesus se nós estamos distantes? Se nós estamos muito longe dele? Se nós não estamos nos separando de maneira adequada? Se nós não estamos pegando para nós a nossa responsabilidade como os cristãos de ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus? Então que hoje nós possamos tomar uma decisão de crer mais em Cristo Jesus. Uma decisão de saber que Ele pode fazer o possível e o impossível na nossa vida. Aquele milagre que nós estamos nos esperamos. Será que não é porque a nossa fé é pouca, pequena? Então vamos exercitar mais. Vamos nos doar mais. Vamos meditar mais. Vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Eu tenho a certeza que os milagres, o sobrenatural do Senhor Jesus, o que Ele tem reservado para nós, desde a cruz do Calvário, nós iremos tomar posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. As palmas glorificam o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos orar, né, bispo? Vamos orar. Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o alimento de hoje.
É um alimento que, às vezes, é uma palavra que nós não queremos escutar. É muito bom nós escutarmos uma palavra que Deus vai me usar, Deus vai fazer, com a fé que você tem aí, Deus vai fazer. Ele faz se Ele quiser. Mas pela palavra de Deus, nós temos que exercitar o que Ele já nos deu. Muito bom falar, olha só, você está recebendo isso, você está sendo curado daquilo. Mas o milagre do Senhor, eu escutei de uma pessoa que está enferma. Um amigo nosso, Robson, está enfermo. Os médicos já decretaram, não tem mais jeito. Nós fomos visitar, eu acho que eu já até falei isso. Nós fomos visitar ele e eu tentei falar uma palavra de consolo para ele e eu fui indagado igual esse homem aqui, indagou os discípulos. Ele falou, Júlio, será que o milagre do Senhor Jesus é só cura? Eu sei para onde que eu vou. Então ele está ciente. Está ciente que morrer para ele é Cristo. Ele está ciente disso. E viver é ganho. Eu fui falar para ele, ele falou, Júlio, o milagre do Senhor Jesus não é só a cura. O milagre é a salvação e eu tenho a certeza dela. Eu falei, glória a Deus, Robson. Glória a Deus pela sua vida. Mas Deus é aquele que muda decretos, Robson. Deus é aquele que faz o sobrenatural. Deus é aquele que multiplica e dá vigor àquele que não tem nenhum, Robson. Eu tenho a certeza que a vontade de Deus será feita na vida dele. Hoje eu estava com meu filho, eu estava falando para ele. Estou vindo alguns dias aí no círculo de oração. Até algumas irmãs. Irmã Valda, irmã Adriana, Flávia. Estava falando para o meu filho hoje que nós temos que fazer a diferença. Às vezes é um exemplo assim que nós não escutamos na igreja, deixamos passar, mas o bispo estava falando uma coisa e eu falei para ele hoje a respeito dos atletas, né, que eles têm grande oportunidade de evangelizar. A palavra ela se confirma. Por isso que nós temos que entrar aqui no culto ligado, porque a palavra ela fala conosco desde quando nós entramos ali naquelas portas. Você vê numa palavra de oferta que o bispo deu aqui, ela se encaixou com a pregação que eu estou tendo aqui. Que é a semeadura, é o que você tem. E num outro momento ele falou a respeito dos jogadores de futebol. Se encaixou aqui de você evangelizar através do seu celular. Às vezes nós perdemos grandes oportunidades de falar de Cristo Jesus. Eu estava falando para ele. Falei, João, nós temos que ser diferente. Porque hoje, você não sabe quem é cristão e quem não é. Pelo contrário, quantos jogadores cristãos você conhece? Ah, bastante. Eu falei, olha só, eu escutei na igreja. O bispo falar, olha só, tem grandes oportunidades que eles perdem de glorificar o nome do Senhor Jesus por isso. Eu falei, e para você chegar, filho, aonde que você quer, primeiro você tem que colocar o Senhor. Você tem que colocar o Senhor primeiro. Porque Ele vai abrir as portas, Ele vai te livrar de lesões. Você vê exemplos de menino da idade dele que já fez cirurgia no joelho, que poderia estar em grandes times aí, falei para ele hoje. E quantas oportunidades esses jogadores pedem de glorificar o nome do Senhor Jesus. De aumentar a sua fé, filho. Porque você, jogador de futebol, você falando que Jesus é bom, que você está somente onde você está, porque Jesus fez. Quantos jovens, até mesmo do mesmo time, irão aumentar a sua fé? Tomar a decisão de mergulhar mais no Senhor Jesus. Estava falando para ele, e dei um exemplo.
Uma senhora estava num cliente, estava fazendo nada. Eu nem falei com essa mulher. Na verdade, ela me viu. Eu estava conversando com a proprietária lá. E ela chegou até mim, olhou para mim e falou: "Você é cristão, né?" Eu falei: "Sou, glórias a Deus." Ela ora por mim. Eu também sou. Eu falei: "Por quê, minha irmã?" "Porque eu perdi 2 filhos no Rodoanel, atropelado. E faz 6 meses que eu perdi meu neto no mesmo lugar." Então você pode olhar pela minha vida. Você pode orar pela minha família. E nós estamos intercedendo pela vida dela aqui. As irmãs estão aí se colocando na brecha pela família dela. Mas eu nunca tinha falado nada para essa mulher. Então as nossas atitudes, o nosso caminhar, o nosso linguajar, o nosso abrir e fechar de boca, ele já diz quem você é. Já demonstra quem é você. Então nós temos que ser sal da terra, geração eleita, povo adquirido. Nós temos que temperar esse mundo. Isso é eu e você. Por isso que nós temos que tomar essa responsabilidade. Responsabilidade de viver o sobrenatural. Para que as pessoas vejam na sua vida. Olha só, Jesus fez na vida dele. Vai fazer na minha também. Eu creio. Mesmo que na minha incredulidade, Deus vai se acrescentar. Vai acrescentar a fé sobrenatural sobre a minha vida. Eu tenho orado assim: Senhor, acrescenta a fé sobrenatural na minha vida. Porque eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Porque eu tenho a certeza que através da minha vida, muitas vidas irão ver o sobrenatural. E não só na minha vida, na vida de quem tomar a decisão. A palavra está sendo pregada. Está sendo pregada aqui, está sendo pregada na internet. A palavra está sendo pregada. Mas quem tem que tomar a decisão de mudar a história da tua vida é você mesmo. Amém? Então que hoje essa palavra, ela mude um pouco a nossa ótica. Vamos ver o copo meio cheio, não meio vazio. Que nós possamos entender que nós não somos super-homens, nem mulher maravilha. Nós somos limitados. Mas nós vamos andar sobre a água e voltar. Mesmo que no meio do caminho nós começarmos a afundar, nós vamos entender: Senhor, segura nas minhas mãos. Ele vai te pegar e vai fazer você andar 2 vezes. Isso somente pela sua decisão que você vai tomar. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra, Pai querido. Pai querido, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque eu tenho a certeza que eu mesmo, Senhor, eu mesmo tenho que escutar essa palavra, eu mesmo que tenho que praticar, Senhor, a Tua palavra. Pai querido, que Tu possa, Senhor, acrescentar, aleluia, Senhor, a fé sobrenatural, Pai querido, em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, das nossas limitações, aleluia, dos nossos limites, Senhor, as nossas fraquezas, ó Pai amado. E que nós possamos, Senhor, tomar a melhor decisão, Senhor. Tomar a melhor decisão, que é se guardar, Senhor. Se separar para Ti, ó Pai amado. Para que nós possamos viver, Senhor, novidade de vida, Senhor. Para que aleluia, nós possamos, Senhor, aleluia, viver o sobrenatural, aleluia, Senhor. Viver, Senhor, as coisas, ó Pai amado, que já foram, Senhor, conquistadas lá na cruz, ó Pai. Pai querido, se tiver, Senhor, alguém, ó Pai. Se tiver alguma pessoa, Senhor, se sentindo diminuída, ó Pai amado. Se sentindo incapaz, ó Pai amado. Que Tu visite o coração, Senhor. Aleluia. Coloca, Senhor, entendimento, glória, Senhor. Que o Senhor aperfeiçoa, Senhor. Aleluia. Nós nas nossas fraquezas, Senhor. Que o Senhor acrescenta a fé, Senhor, nos corações, ó Pai.
E coloca, Senhor, a vontade de exercitar a fé, Senhor. Coloca a vontade de buscar mais a Ti, Senhor. Coloca a vontade, Senhor, de estar eu mais creio. perto de Ti, Senhor. Porque como diz a palavra, Senhor, se nós cremos, ó Deus, Oh, aleluia. nós veremos a glória Aleluia. de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém? Adoramos, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Oh, Senhor, nos acrescenta essa fé, ó Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, querido. Em nome de Jesus, a honra, a glória, o louvor e a adoração é o nome dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Nós estamos aqui porque nós cremos no Deus do impossível. O Deus que Ele está nesse momento aqui, mas está operando na sua casa, na sua família, no seu parente. Ele está de encontro à sua família em nome de Jesus. Amados, domingo à noite, domingo no culto à noite,
irá ter um sorteio de uma Bíblia, o casal, hein? O casal dos dias namorados, irmão, vai ganhar a Bíblia, para um ler a Bíblia para o outro. Amém? Para estar instruído em toda a verdade. Amém? Então, vem aí com fé para você ganhar uma Bíblia aí. Se você já tem a Bíblia, você abençoa alguém. Amém? Seja instrumento para abençoar outra vida. Amém? Quero chamar nosso irmão Hélio, nossa irmã Solange para orar, que eles vão viajar. A família, a Michelle também vai viajar. Vem cá. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu creio no Deus do impossível. Amém? Estende suas mãos para cá, igreja. Vamos enviar eles essa viagem que será bênção em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nós apresentamos, Senhor, a família do nosso irmão Hélio, Senhor, que estará viajando, Senhor. Conduz os teus filhos, Senhor, em toda a segurança. Envia o teu anjo guardando, Senhor, na ida e na volta, Senhor. Cobre com o teu sangue. Também nosso irmão, Senhor Isaías, que estará também viajando, meu Deus Todo-Poderoso. Senhor, conduz o teu filho, Senhor, meu Pai, que ele seja, Senhor, abençoado na ida e na volta, que as tuas mãos poderosas estejam sobre ele, Senhor, e sobre aqueles que estiverem com ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Todos digam amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Boa viagem, em nome de Jesus. Se for para Londres, Paris, me avisa, né? Traz um perfume para nós. Glória a Deus, amém, queridos? Então, vamos estar aqui domingo de manhã, domingo à noite. Esteja aí divulgando o trabalho da igreja em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer que se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Que o grande amor de Deus, a comunhão com o Filho, as doces consolações do Espírito Santo já com todos, desde agora para todos sempre, todos digam, vai na paz do Senhor, tenha um final de semana abençoado.